Peço permissão, presidente, para cumprimentar na pessoa de Nissim Samara e de Fátima Ruas, toda a comunidade solidária ao povo palestino. Nós temos aqui em Santa Maria uma tradição de bem receber os povos. E assim tem sido Santa Maria com a comunidade palestina, que ao longo de muitos anos tem sofrido ataques e tendo que sair do seu local. E aqui em Santa Maria temos a cultura de recebê-los e recebê-los da forma mais generosa. Assim, Santa Maria já tem no seu ordenamento jurídico, presidente, a quem agradeço publicamente a disponibilidade de atender esta agenda que é solidária. Aqui nós temos uma moção que está sendo votada em razão desta data, 29 de novembro, ontem, é celebrado, é rememorado o Dia Internacional da Solidariedade ao Povo Palestino. E nesse sentido, este nosso município, que desde 2006, Santa Maria já instituiu neste âmbito municipal o Dia também municipal de solidariedade ao povo palestino. E essa disposição desta casa, de receber essa causa e de usar esse espaço para demonstrar e fazer a leitura aqui pedida, presidente, pelo senhor Walid, presidente da FEPAL, na semana passada. Então eu peço permissão para fazer a leitura desta carta e pedir para que também, e depois lhe entrego em mãos, para que seja incluída nos anais dessa Câmara Municipal de Vereadores. Diz o seguinte: FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, Resolução 32/40B da Assembleia Geral da ONU, de 29 de novembro de 1977. Novamente, a comunidade internacional, a ONU, os povos, nações e países, governos e parlamentos, a sociedade civil e suas organizações se mobilizam em solidariedade ao povo palestino, para que esse tenha o que todos os demais povos têm: um Estado soberano, no qual a sua população vive em paz e segura, sem ocupantes estrangeiros, sem apartheid, sem massacres, sem cercos, sem destruições, sem prisões e torturas, sem as expulsões e confiscos de sua terra, que cristalizam um processo de limpeza ética implacável, desumano e jamais conhecido na história humana. O que se dá na Palestina é tão grave, uma experiência racista tão preocupante, inclusive como precedente histórico e legal, que levou a ONU a declarar um dia especial para a solidariedade ao povo palestino, o dia 29 de novembro, por meio da Resolução 32/40B, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1977. Esta data foi escolhida porque 30 anos antes, na mesma data, a mesma ONU aprovou a Resolução 181, recomendando partilhar a Palestina histórica, em que viviam harmonicamente há milênios palestinos de fé cristã, muçulmana e judaica, criando em seu lugar 2 novos estados, um em apenas 42,9% do território para o povo palestino originário, 1,4 milhão de pessoas, ao menos 2/3 da população, e outro com 56,5% do território para apenas 700 mil pessoas, as professantes do judaísmo. E apenas 1/3 da população, ou menos, a maioria estrangeira recém-chegada à Palestina. E 0,6% seria Jerusalém, uma área internacional administrada pela ONU. O movimento sionista, surgido na Europa no século anterior para a criação de um Estado exclusivamente judeu em qualquer parte do mundo, mas que em 1897 escolhe a Palestina para esta experiência, não gostou, pois queria toda a Palestina, conforme interpretava
interpretava fosse a promessa britânica de um lar nacional judeu contida na Declaração Balfour de 2 de novembro de 1917. Descontentes com o arranjo da ONU, os sionistas, já fortemente armados, deram início aos ataques às populações palestinas, desarmadas e desprevenidas do que poderia vir para aterrorizá-las e levá-las ao êxodo, destacando-se os promovidos contra Lifta e Deir e Yassin, a noroeste e a oeste de Jerusalém, respectivamente. Lifta teve sua população expulsa em 28 de dezembro de 1947, um mês após a aprovação da Resolução 181, quando terroristas do grupo Haganah invadiram a cidade, mataram um comerciante e outros 6 moradores num café. Houve também 7 feridos. Já Deir Yassin foi invadida e limpada etnicamente em 6 de abril de 1948 pelos grupos Irgun, Lehi, Haganah e Stern, terroristas para os ingleses que depois formaram o exército israelense. Perto de 300 moradores foram assassinados, quase todos mulheres, crianças e idosos. Este foi o teste do modelo que viria a ser aplicado em larga escala após 14 de maio de 1948, quando sionistas se autoproclamam Estado e declaram-se Israel à margem da ONU, que havia suspendido a aplicação da Resolução 181 devido aos massacres que havia sido informado. No estalar de 15 de maio é dado início à limpeza étnica da Palestina. 774 cidades e povoados palestinos ocupados, dos quais 531 totalmente destruídos, 70 massacres cometidos, com mais de 15 mil mortos, incontáveis feridos, mutilados, e 2/3 da população originária, a Palestina, expulsa pelos estrangeiros recém-chegados. Considerados 76% da Palestina tomados à força desse processo, são levados a êxodo desta porção territorial. De acordo com os dados da ONU, 725 mil dos 900 mil palestinos que viviam no que passa a ser Israel, ou seja, 81% de toda a população palestina é morta ou expulsa para nascer pela violência Israel. De lá para cá, o sofrimento do povo palestino não cessou. Atualmente, contra as resoluções da ONU e o direito internacional, especialmente o humanitário, as forças de ocupação acentuaram o confisco de terra, as restrições aos agricultores palestinos, prendem cada vez mais palestinos que lutam pela autodeterminação, cercam as cidades palestinas com ataque para a região de Gaza e incrementam o processo de limpeza étnica, combinado com o regime de segregação racial, designado como de apartheid pelas mais importantes organizações de direitos humanos do mundo e investigado pelo Tribunal Penal Internacional como crime israelense de lesa humanidade. Em vista disso, e porque foi a partir de uma ação da própria ONU que a catástrofe palestina teve início, é que ganha importância a solidariedade internacional para com o povo palestino. Esta solidariedade precisa crescer ao ponto de levar Israel a aceitar o direito da autodeterminação da Palestina e ao cumprimento das resoluções da ONU para a questão palestina. Se a solidariedade internacional levou ao fim do regime de apartheid na África do Sul, assim como no do colonialismo, a mesma levará a paz à Palestina e ao fim do sofrimento do seu povo. Por fim, esta federação agradece ao povo brasileiro e às suas autoridades pela solidariedade prestada ao povo palestino. Uma Palestina livre fará um mundo melhor para todos os povos e nações. Palestina livre a partir do Brasil, 29 de novembro de 2021, 74º ano de Nakba. Senhor presidente, é esta carta que estivemos com Vossa Excelência no gabinete da presidência, e nesse sentido eu peço, colegas vereadoras e vereadores, que Santa Maria continue sendo convidativa a todos os povos oprimidos, contra todo tipo de discriminação. É nesse sentido que peço a aprovação dessa moção em solidariedade, para que possamos continuar sendo uma cidade que bem recebe aqueles que vêm aqui escolher viver. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador.